Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Essa é a leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar rendendo glórias a Deus neste momento. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Podeis assentar? Nesse momento que a gente tira para refletir um pouquinho no início do culto, que a gente possa estar meditando sobre a palavra do Senhor. Aqui, né, ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós sabemos que nós somos instrumentos na mão do Senhor, né? Nós não temos nada que não venha do Senhor. O Senhor é aquele que tem nos sustentado, é aquele que dá o dom, é aquele que muda a nossa vida. Então a gente entrega tudo diante do Senhor. E aqui na palavra diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, né? Por mais que passemos por momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor conhece o nosso interior e sabe até onde nós podemos ir. E Ele, no momento certo, Ele manda o escape, manda a solução. No momento certo, Ele dá o refrigério, né? Na nossa alma, no nosso coração. E nós entendemos que o Senhor já tem trabalhado, Ele não deixa seu servo cair, Ele que nos sustenta. E a gente está aqui, né, rendendo graças ao Senhor nessa noite, porque em tudo que o Senhor tem feito, a gente vê a misericórdia dEle para conosco, né? Hoje estou aqui rendendo graças, porque ontem foi um dia especial. A preocupação com a chuva era uma preocupação grande, né? Devido às dificuldades do espaço. Mas o Senhor nos deu uma noite maravilhosa ontem, né? E isso eu já agradeço ao Senhor, porque hoje só posso dizer, graças ao Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Era o que eu poderia falar hoje para o Senhor, porque deixou tudo acontecer daquela forma maravilhosa que foi ontem. E aqui no versículo 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça. Então a gente precisa entender que render graças ao Senhor agrada o coração de Deus. Em tudo dai graças, rendei graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela chuva, agradeça ao Senhor por não ter chovido, agradeça ao Senhor pela presença de todos, agradeça ao Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, agradeça ao Senhor pelas coisas que ainda não tenho, porque se eu não tenho, porque não foi da vontade do Senhor. Agradeço pelas coisas que eu não sei ainda que virão, porque tudo que vier, vem da vontade do Senhor. Então, render graças, né? Em tudo dai graças. E conforme nós vamos dando graças, as pessoas ao nosso redor vão entendendo também. Nós temos um Deus que é fiel, que é provedor. E nessa nossa posição de agradecidos, a gente vai mostrando esse amor de Deus para quem está ao nosso lado. O cristão não pode ser aquele cristão murmurador, que tudo reclama, tudo faz cara feia, né? Porque a gente precisa mostrar aos outros, né? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nosso Deus é um Deus fiel. Amém? No nome do Senhor, aquele culto maravilhoso que foi ontem, hoje não será diferente, porque o dono da festa está aqui nesse lugar. Ele se faz presente.
E é com essa mesma alegria de ontem, com as mesmas adorações, que nós entregamos o nosso louvor ao Senhor nessa noite. Amém? Aleluias. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida,
O Senhor já tem falado conosco desde o início, quando Ele disse que ressuscita-me os meus sonhos, né? A segunda canção também fala muito ao meu coração. E nesse momento nós estaremos pedindo, Senhor, a Tua cura. Vamos nos colocar de pé, vamos continuar adorando o Senhor. Quero ouvir os irmãos estarem louvando juntamente comigo. Escutas quando clamo, ao meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo. Aleluia. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando, Senhor, curando todo meu ser. Confio em Ti. Nós confiamos, Senhor. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim, Senhor. Obrigada, Deus. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos do Senhor, Pai. Não há, Senhor. Jesus, eu preciso de Ti.
Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada somos, Senhor. Muito obrigada pela Tua cura em nossas vidas. Amém. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Gênesis 3, do versículo 1 ao 6. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Podeis assentar, amados. Eu podia ter escolhido vários textos que falaria
do pecado e as suas consequências. Mas eu escolhi esse texto por ser o texto aonde o pecado entrou na humanidade. O pecado original. A primeira vez que o homem ou a mulher pecou. E na Idade Média, muitas vezes, se colocou o pecado original no sexo, na relação de homens e mulheres. Quando a gente lê a Escritura, a gente descobre que o pecado original foi a desobediência. Foi a rebeldia contra Deus. Foi a não obediência a uma ordem que Deus tinha dado a Adão, que gerou todo o pecado na terra. Então, quando a gente pensa no pecado original, muitas vezes a gente pensa que matou alguém, que roubou alguém, mas o pecado original do ser humano está na desobediência a Deus. Parece uma coisa pequena, não parece? Diante de tantos outros pecados, mas Deus não faz distinção de pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Não existe uma punição para um tipo de pecado e uma punição para outro tipo de pecado. Para todo pecado, o resultado é a morte espiritual. Então, quando nós falamos de pecado, nós temos que levantar alguns pontos importantes. E o primeiro é que pecar é uma escolha. Como adorar é uma escolha, pecar também é uma escolha. Você está diante do pecado, você escolhe pecar ou não. A primeira vez que o personagem passou aqui, ele estava, vamos dizer assim, na palavra, empolgado com a palavra, ele rejeitou o pecado. Mas na segunda vez, ele experimentou e viu que não era tão ruim assim. A segunda coisa que eu falo sobre o pecado é, ele nunca vai se apresentar a você como algo que você vai rejeitar logo de cara. Ele vai se apresentar a você como alguma coisa que você quer, ou que você almeja, ou que você goste. Nunca vai, no meu caso, nunca vai ser uma árvore de jiló. Porque eu vou passar batida pela árvore de jiló, não vou dar nem atenção. Mas para quem gosta de jiló, é um atrativo. Não é verdade? Então, o pecado, ele vai se apresentar para você como algo desejável. Davi, quando pecou com Betseba, ele olhou para Betseba e a desejou. Ele a cobiçou. O que nós temos olhado e cobiçado? O que nós temos desejado e temos colocado diante do Senhor para saber se é vontade do Senhor mesmo ou se isso é pecado. Outra coisa, não deixa de ser pecado porque foi você que cometeu. Não é verdade? Eu prego contra o adultério, prego contra o roubo, prego contra a idolatria, prego contra a mentira, quando é pecado dos outros. Mas quando eu faço, eu coloco desculpa. Eu adulterei porque meu marido ou a minha esposa não me dava atenção. Eu roubei porque todo mundo rouba. Eu menti porque era mais cômodo mentir do que falar a verdade.
não deixa de ser pecado só porque foi você que cometeu. Pecado é pecado. E pecado não tem prazo de validade. A gente costuma dizer, no passado era assim, hoje já não é mais assim. Hoje a gente pode aceitar tal coisa. Me mostra na Bíblia onde está escrito que pecado tem prazo de validade. O que era pecado antes vai deixar de ser à medida que o tempo vai passar. Estamos vivendo momentos onde está se discutindo uma renovação da Bíblia. A Bíblia ser atualizada. Que algumas coisas precisam mudar na palavra do Senhor para que ela se adapte aos novos tempos. Isso é pecado? É pecado, igreja? A Bíblia diz que você não pode botar uma vírgula a mais na palavra que já foi dita. E eu quero mudar a palavra para que ela seja adaptada ao meu tempo. Pecado. Mas a grande consequência do pecado é que ela quebra a nossa comunhão com Deus. Ela quebra a nossa relação com Deus. Imagina a situação de Adão e Eva, quando foram tirados do jardim do Éden, colocados na terra, quando chegou o primeiro entardecer, acostumados a todo entardecer, eles passearem com Deus pelo jardim. Imagina como eles se sentiram no primeiro entardecer, quando Deus não passeou com eles. Vocês conseguem imaginar isso? O pecado faz isso. Você está acostumado à sua intimidade com Deus, acostumados ao seu relacionamento íntimo com Deus, acostumado a sentar na sua cama, falar com Deus, chorar aos pés do Senhor e sentir o abraço do Espírito Santo. Aleluia! E quando você peca e não confessa esse pecado para que não seja gerado perdão, esse abraço não vem. Quebra de comunhão. Mas eu digo para vocês, amados, que o Espírito Santo, ele não te condena. Quem te condena é o diabo. É o diabo que sopra no seu ouvido: olha, você pecou. Deus não gosta mais de você. Você não pode mais ir à igreja. Olha, as suas roupas estão sujas. Suas mãos estão sujas. Você está sujo. Deus não gosta mais de você. Quem joga o pecado na sua cara é o diabo. O Espírito Santo faz você reconhecer o pecado e te leva ao perdão. O Espírito Santo te incomoda. Ele te incomoda, amado. Ele te incomoda. Ele faz você, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso. Ele te incomoda. Ele te leva até o altar para que você seja perdoado. Pecado confesso, reconhecido, entregue ao altar do Senhor, é pecado perdoado. Aleluias. Eu costumo dizer que toda vez que você peca e você vai lá, já se entrega logo, foi eu que fiz, Senhor.
eu errei mesmo, dei com a cara na parede, fiz besteira. Sabe o que acontece? Porque é como se fosse uma folha corrida assim, ó. A minha cola, tá, gente? É como se fosse uma folha corrida, aonde está escrito aqui, Heloísa pecou na segunda-feira, 10 horas da manhã, ela fez isso, isso, isso. Mas quando eu vou correndo contar esse pecado para o Senhor, Ele vem com aquela borracha santa, assim, plim, 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 apagou. Quando eu chegar lá na glória, porque eu espero chegar lá, estou fazendo um esforço danado para chegar lá. Nós vamos chegar lá, entendeu? Quando a gente chegar lá na glória, Jesus vai falar assim, anjo, puxa aí a folha corrida da Heloísa, por favor. Quando puxar a minha folha corrida, vai estar branquinha, sem uma anotação. Mas como vai estar se eu não confessar o meu pecado? Pode ser um pecado. Pode ser um pecado só. Vai estar lá, às 10 horas da manhã, a Heloísa chutou a perna de um aluno porque ele aborreceu ela pra caramba. Aí está lá, quando puxar a folha, está lá, você não pediu perdão por esse pecado. E o Espírito Santo te avisou que era necessário. Sinto muito, aqui não é o seu lugar. Você não vai gostar de ouvir isso, vai? Eu também não. Então, reconhecer o seu pecado faz parte da sua intimidade com o Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele está com você. Quando você peca, Ele está com você. Quando você pede perdão, Ele entra em você. Se Ele está com você, está falando no seu ouvido, e muitas vezes Ele está gritando no seu ouvido, peça perdão a mim. Porque quando você peca, meu amado, você não está pecando contra ninguém, você está pecando contra Deus. Essa pequena encenação que nós fizemos aqui, ela tem o poder de fazer você entender que não é pela força física que você vai se livrar do pecado, mas é pela palavra de Deus. Você não tem força física para se livrar do pecado. Você pode gritar, pode ser fortinho, pode tomar espinafre, mas se você não se alimentar da palavra, não tiver vida de oração, você não se livra do pecado. Hoje nós estamos falando de algo comum na vida do crente. A gente cai, levanta, peca, pede perdão e a gente chega ao altar do Senhor. Essa é a vida do crente. Deus, Ele não espera que você seja perfeito o tempo todo, porque Ele sabe que você não vai conseguir. Mas Ele espera que você reconheça as suas falhas e peça perdão. Amém? E a voz do Espírito Santo, Ele está pronto para te dizer, vem, filho amado, vem, como estás? E diferente da voz do diabo que vai te prender, te amarrar, naquela situação que te magoa, que te fere, o Espírito Santo, Ele quer te libertar. E nesta noite, o que o Senhor me trouxe como palavra é noite da gente pedir perdão. É noite da gente reconhecer que somos falhos, que precisamos desse Deus perdoador, que vai nos abraçar
que como Adão e Eva sentiram a falta dessa comunhão, que a gente não venha sentir a mesma coisa. Toda vez que eu leio esse texto, e imagino essa cena, meu coração dói. Porque é como os discípulos, logo assim que Jesus veio a óbito. Imagina aqueles homens andando todos os dias com Jesus. Estando na presença de Jesus. Uma presença que aonde chegava enchia o ambiente. Uma presença que era forte por ele só. Imagina esses homens que sentiram o cheiro do perfume de Cristo, comeram com ele, sentiram o toque das suas mãos, oh, aleluia. E de repente ficaram sem essa presença. Não sejam órfãos. Hoje nós temos o Espírito Santo do Senhor, que nos enche dessa presença, que nos enche da porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu quero dizer para você, amados, se você é capaz de sentir essa presença, comece a glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluias. Ele quer abraçar você nesta noite. Ele quer derramar o seu Espírito sobre as nossas vidas. E quer nos perdoar. Antes de eu entregar essa palavra, amado, eu tive que ficar um tempo sozinha no meu quarto e falar: Senhor, me perdoa. Por todos os pecados que eu já cometi. Pelas vezes que eu falhei. Porque eu não podia entregar essa palavra sem sentir o perdão do Senhor. Sentir o seu abraço e o seu afago. Saber que o Espírito Santo de Deus, ele dá nome ao seu pecado. Ele dá nome, amados. Não tenha vergonha de dizer ao Senhor o nome do seu pecado. Sabe por quê, amados? Porque quando eu dou nome ao meu pecado, eu reconheço o poder que ele teve na minha vida. E eu digo: não te quero mais aqui. Sai, porque a minha vida pertence ao Senhor. Eu te convido a ficar de pé. Você não precisa confessar o seu pecado para ninguém. Só eleve seus pensamentos ao Senhor agora e peça perdão. O Espírito perdoador está aqui nesta noite. E Ele quer derramar a sua unção sobre a sua vida. Vem, filho amado, venha como está. Aleluias. Santo Espírito de Deus. Aquele que nos conhece por dentro, por fora. Aquele que sabe o nosso dormir, o nosso acordar. Aquele que reconhece as nossas fraquezas, ó Pai. Nós te pedimos perdão nesta noite. Perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que não existe pecado grande ou pequeno diante de Ti. Nós queremos confessar os nossos pecados. Nós queremos confessar os nossos pecados e dizer que fomos culpados por eles, mas nós reconhecemos diante de Ti a nossa culpa e pedimos perdão. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim.
Quero que você erga a tua voz e comece a falar com o Senhor. Que tenho, Ei, aleluia! O Espírito Santo do Senhor está aqui. Comece a glorificar. Comece a dizer que Ele é santo. Ei! pois o amor não se compra, nem se merece. Aleluia! O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Passei aqui, Senhor. Eu quero conhecer. Passeia entre Jesus. nós, ó Pai. Nos leva ao teu jardim, Eu Senhor. quero conhecer. Nos alimenta, Jesus. Pai. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Meu orgulho me tirou do jardim. Me ajude. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluias. Amados, a presença do Senhor é forte nesse lugar. Então eu peço a vocês, amados, continua no espírito de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Estaremos orando. Santo Deus, eterno e amado Pai, Deus querido, a Ti, Senhor, nesta noite rendemos-te graça, Senhor. Rendemos-te graça, Senhor, por conta, Senhor, da palavra ministrada, Senhor. Por conta de cada louvor, Senhor, entoado, Senhor, e cada oração levantada, Senhor. Pai amado, Pai querido, agradeço a Ti, Senhor. Oh, Pai, agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar presente, Senhor, na sua casa. Poder aproveitar o máximo, Senhor, do que aconteceu esta noite, ó Pai. Sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor tem tocado em nossos corações, Senhor. Sabemos, ó Pai, que Tu tem dirigido, Senhor, cada momento, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que Tu possa, ó Pai, fazer com que o Ministério de Artes, ó Pai, possa continuar, Senhor, firme, Senhor. Que Tu possa abençoá-los, Senhor, para que eles possam permanecer firmes, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que o inimigo tentará mexer, Senhor. Porque é mais um ministério, Senhor, que está nascendo na sua casa, Senhor. Então eu peço a Ti, Senhor, que Sua destra poderosa está sobre ele, Senhor. Que o Senhor possa revesti-lo com o Seu sangue, Senhor. Revestir com a Sua armadura, Senhor, e proteger com o Seu escudo. Porque nós sabemos, ó Pai, o quanto é importante, Senhor, os ministérios, ó Pai, na Sua casa. E ele, o inimigo, Senhor, não está satisfeito, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que com a Sua proteção, Senhor, nós sairemos vitoriosos. Ó Deus amado, Deus querido, que Tu, ó Pai, possa completar em nossos corações, Senhor, a palavra ministrada nessa noite. Que possamos chegar em nossos lares, Senhor, e verdadeiramente, ó Pai, ajoelhar, Senhor, e colocar diante de Ti os nossos pecados, ó Pai. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente, Senhor, estarmos arrependidos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, cuide dos Seus filhos, Senhor, durante a semana, Senhor, que se inicia. Dê sabedoria, ó Pai, para que possa lidar, ó Pai, com qualquer situação, ó Pai, que não provém de Ti, Senhor. Que Tu, ó Pai, possa abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, durante a semana, para que possamos nos afastar, Senhor, do pecado, Senhor.
Ó Pai amado, Pai querido, a Ti, ó Pai, agradeço novamente, Senhor, pela noite maravilhosa, Senhor. E que Tu, ó Pai, faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um dos Seus filhos, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Seu Filho, e as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um aqui presente, mas não só hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus nos abençoe.